Você já percebeu que as pessoas mais poderosas na sala nunca são as que falam mais alto? E que toda vez que você acelera para se defender, você perde o respeito? Existe uma razão neurológica para isso. E essa razão vai mudar completamente como você age em conflitos a partir de hoje. Porque o que você está fazendo agora, reagir rápido, falar alto, se justificar, não está te dando poder, está te tirando dele. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como andar mais devagar e falar mais baixo pode te dar mais influência do que qualquer palavra que você possa gritar. Mas antes, faz uma coisa. Se você quer que eu continue trazendo conteúdo assim, deixa o like agora. Sério, para o vídeo e clica. Porque o que vem a seguir não está em nenhum livro de autoajuda. É um poder silencioso que os estoicos dominaram há 2000 anos e que 99% das pessoas nunca vai entender. Deixa eu adivinhar uma coisa sobre você. Quando alguém te critica, você sente seu coração acelerar. Aquele aperto no peito, as mãos começam a suar, e aí vem aquela urgência desesperada de se defender. Agora, rápido! Antes que seja tarde demais. Você fala mais alto, gesticula mais, acelera o ritmo, porque no fundo você acha que se não reagir na mesma velocidade, você vai parecer fraco. E sabe o que é pior? Depois que você explode, depois que você acelera e levanta a voz, a outra pessoa continua calma e você percebe, você é quem parece descontrolado. Você já passou por isso, né? Aquele momento em que você reage impulsivamente numa discussão e 5 minutos depois pensa, por que eu falei daquele jeito? Por que eu perdi o controle? Tem uma razão para isso. E não é porque você é fraco, é porque ninguém te ensinou o que eu vou te mostrar hoje. Olha só, a maioria das pessoas foi condicionada a acreditar que velocidade é poder, que volume é autoridade, que quem reage mais rápido vence a discussão. Mas isso é uma mentira que te rouba poder todo santo dia. Porque toda vez que você acelera, você transmite uma coisa, desespero. Toda vez que você levanta a voz, você transmite outra coisa, falta de controle. E seu cérebro reptiliano, aquela parte primitiva que avalia ameaças e status social, ele lê esses sinais instantaneamente, não apenas no outro, mas em você. Quando você acelera, seu sistema nervoso entra em modo de luta ou fuga. Cortisol dispara. Sua capacidade de raciocinar despenca. Você literalmente fica mais burro. E as pessoas ao seu redor, elas percebem, não conscientemente, mas inconscientemente, e te respeitam menos. Agora, imagina o oposto. Imagina alguém te criticando, te atacando verbalmente, e você simplesmente contando até 3. Respirando fundo, olhando nos olhos da pessoa e respondendo com metade da velocidade normal, com um tom de voz mais baixo que o dela. O que acontece? A dinâmica de poder inverte completamente. E é exatamente isso que os estoicos descobriram há mais de 2000 anos. Os filósofos estoicos viveram numa época brutal. Epidemias, guerras, perseguições políticas, escravidão. Epicteto era um escravo. Marco Aurélio governava um império desmoronando. Sêneca foi exilado e forçado a cometer suicídio. E mesmo assim, eles tinham algo que a maioria das pessoas hoje não tem: paz interior em meio ao caos. Sabe por quê? Porque eles entenderam uma coisa fundamental, uma coisa tão simples que parece óbvia, mas que muda tudo quando você realmente absorve. Você não controla o que acontece com você, você só controla como você responde. Deixa eu repetir, porque isso é crítico. Você não controla o que as pessoas dizem sobre você. Não controla se vão te respeitar ou te atacar. Não controla as circunstâncias, mas você controla 100% da sua reação. E é aí, exatamente aí, que mora todo o seu poder. Marco Aurélio escrevia no seu diário pessoal, que nunca foi feito para ser publicado. E ele dizia uma coisa que resume tudo:
Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. Basicamente, o único território onde você é imperador absoluto é sua própria mente. Suas ações, suas escolhas, suas respostas, nada mais. Então, quando alguém te critica no trabalho, quando alguém te provoca na internet, quando a vida não sai como planejado, você tem uma escolha. Você pode reagir no impulso, acelerar, levantar a voz, entrar em modo defesa. Ou você pode fazer o que os estoicos faziam, criar um espaço entre estímulo e resposta. E é nesse espaço, nessa pausa deliberada, que mora a sua liberdade. Vou te dar um exemplo prático. Imagina que você está numa reunião. Seu chefe te critica na frente de todo mundo. Diz que seu trabalho está abaixo do esperado. A reação instintiva: defender-se imediatamente, justificar, explicar, acelerar. Mas aqui está o que acontece quando você faz isso. Você valida a acusação. Você mostra que foi atingido. Você transmite: isso me abalou. Você tem poder sobre mim. Agora imagina fazer isso. Você escuta a crítica, conta mentalmente até 3, olha nos olhos do seu chefe e responde com metade da velocidade que você normalmente responderia. Entendo sua preocupação. Vou revisar os pontos que você mencionou e volto com um plano. Simples, devagar, baixo, controlado. O que você acabou de comunicar? Várias coisas. 1. Você não foi abalado. Você absorveu sem desmoronar. 2. Você não precisa se defender desesperadamente. Você tem confiança suficiente para considerar a crítica sem entrar em pânico. 3. Você controla seu tempo e suas reações. Ninguém mais controla. E aqui está o mais louco. A pessoa que te criticou, ela inconscientemente registra isso e te respeita mais. Porque poder real não grita, poder real não se apressa, poder real simplesmente é. Isso nos leva ao paradoxo mais contraintuitivo do estoicismo. Aqui fica interessante. Existe um paradoxo que confunde 99% das pessoas, e quando você entende isso, tudo muda. O paradoxo é este: quanto mais devagar você se move e mais baixo você fala, mais atenção você recebe. Parece o oposto do que deveria acontecer, né? Mas tem uma razão neurológica para isso. Quando alguém grita, seu cérebro interpreta como ameaça ou desespero. A tendência natural é se desligar ou contra-atacar. É sobrevivência. Mas quando alguém fala baixo, especialmente numa situação tensa, seu cérebro faz o oposto. Ele se inclina, literalmente. Você já reparou que quando alguém sussurra algo importante, você automaticamente se aproxima, você fica mais atento? É porque seu cérebro interpreta volume baixo, mais tom controlado como confiança extrema, como eu não preciso gritar para ser ouvido. Minha presença é suficiente. E movimento lento, mesma coisa. Pessoas apressadas transmitem ansiedade. Pessoas que se movem devagar transmitem controle. Pensa nos filmes. Quem é mais intimidador? O vilão que grita e corre para todo lado, ou aquele que anda devagar, fala baixo e domina a cena só com presença? Exato. Isso não é só cinema, é psicologia evolutiva. Durante milhões de anos, nossos ancestrais aprenderam a ler sinais de status e ameaça através de linguagem corporal e tom vocal. Predadores de verdade não precisam ser rápidos ou barulhentos o tempo todo. Eles são econômicos, precisos, calmos até o momento de agir. E nós, inconscientemente, ainda respondemos a esses sinais. Então, quando você anda devagar e fala baixo, especialmente em situações onde outros estão acelerados e levantando a voz, você transmite algo profundo. Eu não estou ameaçado. Eu não preciso me provar. Eu estou no controle de mim mesmo. Então estou no controle da situação.
Agora eu vou te contar uma história pessoal sobre isso. Teve uma época na minha vida em que eu era extremamente reativo. Qualquer crítica, qualquer provocação, eu explodia e eu justificava isso. Pensava, eu estou defendendo meus valores, estou mostrando que não sou capacho. Mas a verdade, eu estava sendo controlado pelas palavras dos outros, pelas circunstâncias, pelos meus próprios impulsos. Até que um dia, eu perdi uma oportunidade profissional por causa disso. Uma oportunidade que eu queria muito. Numa reunião importante, alguém questionou minha competência e eu reagi, rápido, alto, defensivo. E adivinha o que aconteceu? A pessoa ficou calma, quase indiferente, e eu fiquei parecendo descontrolado. Perdi a oportunidade, não pela minha competência, mas pela minha reação. E aquilo doeu, doeu muito. Foi aí que eu me deparei com os estoicos e li algo de Epicteto que mudou tudo. Não são os eventos que perturbam as pessoas, são seus julgamentos sobre eles. Ou, traduzindo para a linguagem normal, não é o que acontece que te desestabiliza. É a história que você conta sobre o que aconteceu. E eu percebi, eu não estava reagindo aos eventos, eu estava reagindo à minha interpretação dos eventos. Alguém me criticava e eu interpretava como, essa pessoa está me desrespeitando, preciso me defender agora ou vou parecer fraco. Mas e se eu mudasse a interpretação? E se, em vez de ataque que exige defesa imediata, eu interpretasse como feedback que posso considerar com calma e escolher como responder? Então, eu comecei a fazer um experimento. Durante 30 dias, toda vez que alguém me criticasse ou provocasse, eu ia fazer 3 coisas. 1. Contar até 3 antes de responder. 2. Responder com metade da velocidade normal. 3. Abaixar o tom de voz em vez de aumentar. Os primeiros dias foram estranhos, desconfortáveis. Meu instinto gritava, reage, defende, rápido. Mas eu resistia. Contava até 3. Respirava, respondia devagar. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a me ouvir mais, começaram a me respeitar mais, e eu comecei a me sentir mais no controle do que nunca. Teve uma situação específica que comprovou isso. Um colega me criticou num grupo de WhatsApp do trabalho, na frente de todo mundo, comentário passivo-agressivo sobre um projeto meu. Antigamente eu responderia em 30 segundos, defesa completa, talvez até contra-atacaria, mas dessa vez esperei 2 horas e quando respondi escrevi com calma, direto, sem emoção desnecessária. Entendo seu ponto. Vou revisar essa parte. Valeu pelo feedback. Simples, devagar na resposta. Baixo no tom, mesmo sendo texto. E adivinha o que aconteceu? O cara pediu desculpas. Disse que foi mal e que meu trabalho era bom sim. Ele não pediu desculpas porque eu me defendi. Ele pediu desculpas porque eu não entrei no jogo dele. Eu não acelerei. Não levantei a voz. Metaforicamente. Não entrei em modo defesa. E isso o desarmou completamente. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Quando você fica calmo numa situação em que todo mundo espera que você reaja, você cria uma assimetria de poder, e a assimetria de poder é intimidadora. Deixa eu explicar. Numa interação tensa, existe uma expectativa inconsciente. Ação gera reação. Eu te ataco, você se defende. Eu levanto a voz, você levanta a sua. É um script social que todo mundo conhece. Mas quando você não segue o script, quando você fica calmo, devagar, baixo, você quebra o padrão. E quebrar o padrão cria desconforto psicológico na outra pessoa, porque agora ela não sabe mais o que esperar. O script que ela conhece não funciona mais. E isso é extremamente poderoso. Vou te dar uma metáfora visual. Imagina a vida como um rio. Quando alguém te provoca ou te ataca, é como se jogassem uma pedra na água. A reação instintiva é criar ondas. Resistir, lutar contra a pedra, mas a água não faz isso.
A água absorve a pedra, flui ao redor dela e continua seu curso, tranquila. A pedra pode estar lá, mas a água não perde sua essência por causa dela. Você não precisa resistir a cada ataque. Você pode simplesmente fluir, absorver e seguir. E quando você faz isso, quando você não reage com a velocidade e volume que esperavam, você transmite algo profundo. Você não tem o poder de me tirar do eixo. Eu permaneço, e isso, meu amigo, é aterrorizante para quem tenta te desestabilizar. Porque a maioria das pessoas que te atacam ou provocam, elas querem uma reação. Elas se alimentam do drama, da defesa, da explosão emocional. Mas quando você nega isso a elas, quando você responde com calma, devagar, baixo, você tira o combustível do fogo e o fogo se apaga sozinho. Sêneca, outro filósofo estoico, escreveu algo incrível sobre isso. O melhor modo de se vingar é não ser como seu ofensor. Ou seja, a pessoa quer te ver descontrolado, fica controlado, quer te ver acelerado, fica lento, quer te ver gritando, fala baixo. Isso não é passividade, é o oposto, é dominação estratégica. E agora vem a parte que vai virar sua mente do avesso, porque tem um aspecto disso que a maioria das pessoas nunca percebe. Quando você fica calmo e lento em situações tensas, você não está apenas afetando a outra pessoa, você está reprogramando seu próprio sistema nervoso. Toda vez que você conta até 3 antes de responder, você está criando um novo caminho neural. Você está treinando seu cérebro a não reagir impulsivamente. Toda vez que você responde devagar e baixo, quando seu instinto grita para acelerar e gritar, você está fortalecendo seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por controle executivo e tomada de decisão racional. É literalmente como ir para a academia. Cada repetição fortalece o músculo e, com o tempo, isso se torna sua resposta padrão. Não é mais esforço, é quem você é. E quando você se torna naturalmente calmo e controlado, você emite uma presença que as pessoas sentem, mesmo sem entender por quê. É a calma intimidadora, não é agressão, não é passividade, é algo no meio, é força controlada. É poder silencioso, e todo mundo ao seu redor percebe. Agora, se você está entendendo isso e está fazendo sentido, deixa um like aí para eu saber que estou no caminho certo. Porque eu só consigo fazer mais vídeos assim se vocês me mostrarem que querem. E agora vem a parte prática. Como você aplica isso hoje? Vou te dar 3 desafios, 3 experimentos práticos que você pode começar agora. Não precisa fazer os 3, escolhe um e aplica nos próximos 7 dias. Desafio 1. A pausa de 3 segundos. Durante os próximos 7 dias, toda vez que alguém te criticar, provocar ou desafiar, antes de responder, conta mentalmente até 3. 1, 2, 3. Parece simples, mas é revolucionário. Porque nesses 3 segundos, você cria espaço. Você sai do modo automático e entra no modo consciente. E nesse espaço, você escolhe sua resposta. Em vez de reagir, você age. Anota quantas vezes você conseguiu fazer isso na semana. E volta aqui nos comentários e me conta o resultado. Desafio 2. O experimento da voz baixa. Esse aqui é poderoso. Durante os próximos 7 dias, em toda conversa tensa ou discussão, abaixa o volume da sua voz em vez de aumentar. Se a pessoa levanta a voz, você abaixa a sua. Força a pessoa a se inclinar para te ouvir. Inverte quem está no controle e observa o que acontece. Conta quantas vezes a dinâmica de poder mudou só por causa disso. Comenta aqui o resultado. Quero saber. Desafio 3. Movimento intencional. Esse é o mais sutil, mas talvez o mais transformador. Durante os próximos 7 dias, anda 30% mais devagar do que normalmente andaria. Não é para parecer robô, é para ser intencional, cada passo com propósito. Observa como as pessoas reagem a você.
Observa se elas te desviam o caminho, se te olham diferente, se te tratam diferente, porque movimento lento transmite presença, e presença intimida. Documenta isso. Volta aqui e comenta. Agora, eu sei o que você pode estar pensando, mas e se eu precisar me defender? E se ficar calmo me fizer parecer fraco? Olha, existe uma diferença gigantesca entre ser calmo e ser passivo. Ser passivo é aceitar tudo, não reagir nunca, deixar as pessoas passarem por cima de você. Ser calmo é escolher suas batalhas, é responder de forma controlada, é agir, não reagir. Os estoicos não eram passivos. Marco Aurélio liderou exércitos. Epicteto confrontou injustiças. Sêneca era conselheiro político. Mas eles faziam isso de uma posição de controle, não de desespero. Então não confunda. Você ainda pode e deve defender seus valores, estabelecer limites, dizer não. Mas faz isso devagar, baixo, controlado, porque poder real não grita, poder real sussurra. E quando você domina isso? Quando você incorpora essa calma intimidadora, as pessoas começam a te ver diferente, te tratam diferente e você se torna diferente. Você não é mais aquele que perde a cabeça em discussões. Você não é mais aquele que se defende desesperadamente. Você se torna aquele que permanece firme, centrado, inabalável. E isso muda tudo. Deixa eu te contar uma última coisa antes de a gente encerrar. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo na época, escrevia no seu diário todo dia. E uma das coisas que ele escreveu resume tudo que a gente falou aqui. Ele disse: nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Pensa nisso. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Não são os eventos, não são as pessoas, não são as circunstâncias. São os nossos pensamentos, nossas interpretações, nossas escolhas de como responder. E quando você percebe isso de verdade, não só intelectualmente, mas visceralmente, você finalmente entende onde está seu poder. Você não controla se vão te criticar, mas controla se isso vai te abalar. Você não controla se vão te provocar, mas controla se vai reagir ou responder. Você não controla o mundo externo, mas controla seu mundo interno. E é no seu mundo interno que mora sua paz, sua força, seu poder. Então a pergunta não é: como faço para que as pessoas parem de me desrespeitar? A pergunta é: como me torno alguém que não precisa provar nada para ninguém? Como me torno alguém tão centrado, tão firme em si mesmo, que críticas e provocações são apenas ruído? Ruído que você pode ouvir, considerar se for válido e seguir em frente, sem drama, sem explosão, sem perder sua paz. E quando você chega nesse ponto, quando você incorpora essa calma profunda, você não precisa mais andar devagar e falar baixo de propósito. Isso se torna quem você é. E as pessoas sentem, mesmo sem entender por quê, elas te respeitam, te ouvem, te dão espaço, porque você emite algo que a maioria não tem: presença real. Isso não acontece da noite para o dia, não é mágica, é prática, é consistência, é falhar, aprender, tentar de novo. Mas cada vez que você conta até 3 antes de reagir, você está mais perto. Cada vez que você responde devagar quando seu instinto grita para acelerar, você está mais perto. Cada vez que você abaixa a voz quando querem que você grite, você está mais perto. De quê? De ser livre, livre das opiniões dos outros, livre dos seus próprios impulsos, livre para escolher quem você quer ser a cada momento. E essa liberdade não tem preço. Então, recapitulando rapidamente. 1. Poder real não grita, ele sussurra. 2. Você só controla sua resposta, não os eventos. 3. Movimento lento e voz baixa criam assimetria de poder. 4. Cada vez que você pausa antes de reagir, você reprograma seu cérebro. 5. Calma não é passividade, é controle estratégico.
Isso é o fundamento. Agora vem a parte mais importante: aplicar. Porque conhecimento sem ação é só entretenimento. Então escolhe um dos 3 desafios que eu te dei. Só um. E começa hoje. E volta aqui nos próximos 7 dias e comenta o resultado. Comenta. Dia 1, quando começar. Dia 7, quando completar. Quero acompanhar a evolução de vocês. Se esse vídeo agregou algo para você, se você sente que valeu seu tempo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago vídeos novos sobre filosofia estoica aplicada à vida real. Existem pessoas que nunca param, não porque trabalham demais, mas porque a mente delas nunca se senta. Mesmo quando o corpo descansa, algo continua girando por dentro. Ideias que não se resolvem, conversas que já passaram, mas insistem em voltar. Cenários que ainda nem existem, mas já cansam como se fossem reais. A maioria chama isso de normal. Mas normal não significa saudável. Vivemos em uma era em que pensar demais virou virtude e controlar o próprio pensamento virou algo raro. Os estoicos observavam isso há séculos. Eles sabiam que o verdadeiro campo de batalha não está fora, mas no espaço silencioso entre um pensamento e outro. Enquanto o mundo exige reação imediata, o sábio aprende a responder com consciência. Enquanto todos tentam dominar circunstâncias, o estoico treina algo muito mais difícil: governar a própria mente. Se você sente que sua cabeça nunca desliga, que seus pensamentos te puxam para trás ou para frente, mas raramente para o agora, este vídeo não é entretenimento, é ferramenta. Antes de continuar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui. Eu escolho dominar meus pensamentos. Isso não é para mim, é para você assumir o compromisso. Princípio 1. A mente sem direção cria sofrimento. Uma mente sem comando não fica vazia, ela fica indisciplinada. Pensamentos soltos não são inofensivos. Eles se organizam sozinhos e quase sempre da pior forma possível. Uma lembrança vira culpa. Uma hipótese vira medo. Um detalhe vira obsessão. O estoico entende algo essencial. Pensar não é o problema. Pensar sem critério é. No dia a dia, isso significa aprender a perguntar: esse pensamento merece minha atenção? Ele resolve algo ou só me desgasta? Nem tudo que surge na mente precisa ser seguido. A mente é uma ferramenta, não um líder. Princípio 2. Você não é o que pensa, é quem observa. Grande parte do sofrimento nasce quando a pessoa acredita que tudo o que passa pela cabeça é verdade. Não é. Pensamentos são eventos mentais. Eles surgem, passam e mudam. O estoicismo ensina a criar distância interna. Não lutar contra o pensamento, mas não se fundir com ele. Na prática, pensou algo negativo? Observe. Surgiu um medo? Nomeie. Veio uma autocrítica? Questione. Quem observa não se afoga. Quem se identifica, sim. Se esse ponto já te fez refletir, comenta apenas: eu observo. Princípio 3. Nem todo pensamento precisa de resposta. A mente provoca. Ela testa. Ela exagera. Responder tudo é exaustivo. O estoico aprende a não dialogar com pensamentos inúteis. Silêncio interno também é habilidade. Algumas ideias só querem atenção. Quando não recebem, desaparecem. No cotidiano, isso evita ruminação, ansiedade desnecessária, desgaste emocional constante. Dominar a mente não é discutir com ela o tempo todo. É escolher quando falar e quando calar. Princípio 4. Ordem mental. Nasce de rotina, não de vontade. Não existe mente organizada em vida caótica. Horários irregulares, excesso de estímulo, decisões improvisadas, criando uma mente cansada que tenta se controlar sozinha. O estoico cria ritmos. Hora de agir, hora de parar, hora de refletir. A mente ama previsibilidade saudável. Ela relaxa quando sabe o que esperar. Disciplina externa sustenta tranquilidade interna. Se você sente que sua mente vive cansada, se inscreve agora. Aqui o conteúdo é feito para quem quer clareza, não ilusão.
Princípio 5. Pensamento não é destino. Muita gente sofre achando que pensar algo significa que aquilo vai acontecer. Não significa. Pensar não é prever. Pensar não é atrair. Pensar não é decretar. O estoico separa o que surge do que escolhe alimentar. O futuro não é moldado por pensamentos soltos, mas por ações consistentes. Quando você entende isso, a mente desacelera. Princípio 6. Treine a interpretação, não o controle total. Você não controla os fatos, mas controla o significado que atribui a eles. 2 eventos iguais, 2 interpretações diferentes, 2 níveis de sofrimento completamente opostos. O treino estoico é diário. O que é fato aqui? O que é suposição? O que depende de mim agora? Quanto mais preciso o olhar, menos caos interno. Princípio 7. Silêncio é ferramenta, não ausência. Uma mente barulhenta não pensa melhor. Ela apenas pensa mais. O silêncio organiza. Ele limpa excessos. Ele revela o essencial. Por isso os estoicos valorizavam pausas, momentos sem estímulo, momentos sem distração. Silêncio não é fuga, é manutenção mental. Bônus: governar a si mesmo. Você não precisa parar de pensar. Precisa parar de ser levado por tudo o que pensa. O controle do pensamento não é rigidez, é liberdade. Liberdade de escolher no que focar.